o sétimo Sol central das 7 galáxias e a lei do 1. Por muito tempo a humanidade ficou na frente de portas e portais cósmicos fechados. Portas e portais que tinham se fechado em seus rostos em resposta às suas atitudes, principalmente pelo não cumprimento da lei do 1, e, em seguida, realmente se separando da grande ordem cósmica por inteiro. Por muitos milhões de anos, o planeta ficou assim, colocado sob a lei de quarentena, e isso foi posto em prática principalmente para que a guerra terrestre tão constante quanto está no momento, não se espalhasse para o resto do sistema solar e explodisse para fora da órbita, como o que aconteceu entre os planetas Marte e Júpiter quando a guerra explodiu há bilhões de anos atrás. Todos aqueles encarnados neste planeta assinaram um contrato com a Federação Galáctica para fazerem um estágio, em que participariam de um experimento, essencialmente um experimento sobre como outras formas de vida se adaptariam a este planeta, Terra. Na verdade, a Terra tinha sido criada pela primeira vez como uma subestação ou estação de satélite para a frota intergaláctica. Antes de tudo, seu uso era no interior da Terra, também conhecido como Agartha. Muito mais tarde foram criadas as camadas exteriores e os firmamentos da Terra foram lançados para baixo. Assim, ela se tornou um planeta. Não é necessário agora entrar em detalhes sobre toda a história do planeta, pois isto está gravado em outro lugar. Basta sabermos que quando a humanidade rompeu com o estado da sétima dimensão para a quinta dimensão, Atlântida, em seguida, até mesmo mais fundo no atoleiro da terceira dimensão, a humanidade literalmente se perdeu na Era das Trevas. A regra do submundo de Hades continuou inabalável desde a queda da Atlântida, mas tem sido elevado agora de forma constante, à medida que mais e mais trabalhadores da luz se ofereceram para ajudar o planeta a subir de volta para o estado da quinta dimensão. Ela podia fazer outra coisa, por causa do que está acontecendo cosmicamente. Inicialmente a Terra não fazia parte deste sistema solar. Ela na verdade pertencia à sétima galáxia, do sétimo Sol central, e estava em órbita em torno deste Sol. No entanto, em determinado tempo a Via Láctea mudou de forma, em função de uma catástrofe cósmica que começou com a guerra nos céus. Alguns planetas ligados ao Sol central foram jogados para fora da órbita, e, literalmente, colidiram com outro sistema solar ligado à galáxia Via Láctea. Isso catapultou 3 planetas no sistema da Via Láctea e eles foram jogados em órbita ao redor do atual Sol planetário, que estamos familiarizados. Isto foi então, quando a Terra interior tinha sido formada como uma espécie de satélite e quando as primeiras estações espaciais tinham sido erguidas no interior da Terra, não ainda no exterior, mas somente debaixo da superfície do planeta. Quando a primeira civilização surgiu como pagamento aos primeiros voluntários, havia 2 sóis a partir dos quais a Terra extraía sua energia. Um era o sétimo Sol, o outro era o novo Sol, aquele com que estamos familiarizados. O próprio planeta foi criado para orbitar em torno do sétimo Sol central e projetado para este objetivo. Nesta fase de transição, os cientistas tentaram estabilizar Vênus, Mercúrio e Terra, colocando todos eles de volta na órbita em torno do sétimo Sol central novamente, mas isto se tornou impossível porque a Via Láctea incorporou esta energia do sistema solar de outros planetas que agora estão sendo atraídos para sua órbita. Assim, um novo sistema solar está sendo formado, ligado à Via Láctea. No entanto, os antigos, a primeira civilização e as subsequentes, sempre souberam sobre o sétimo Sol central como o doador e criador da vida. Pois realmente esta é a verdade, a vida neste planeta só existiu por causa do que foi criado a partir do sétimo Sol central. Eu me esforço para tentar encontrar as palavras adequadas para o que me está sendo mostrado. É como um grande incêndio, algo como uma chama cósmica, que então se torna uma massa ardente. E a partir desta massa de fogo, surgiu a primeira formação do interior da Terra. Mais tarde então, com a ajuda dos cientistas da frota intergaláctica surgiu o exterior, a crosta externa. Mas o núcleo interno da Terra foi e ainda é muito apegado ao sétimo Sol central.
Os antigos sempre adoraram o sétimo Sol central como a força que dá vida. Eles sabiam que na primeira fase da evolução cósmica da Terra seríamos atraídos de volta para a órbita ao redor do sétimo Sol central, voltando ao estado de unidade com um maior conjunto cósmico, como era no começo. Isto é chamado de o grande evento, que foi previsto como uma espécie de ressurreição, a morte da velha Terra e a ressurreição da nova Terra. Curiosamente, as histórias de crucificação, as histórias de morrer para renascer ou ressuscitar, todas vieram de uma única fonte, então se enraizaram no banco de memória subconsciente da humanidade, embora de uma forma diferente. Algumas das almas altamente avançadas aceitaram passar por este ritual de crucificação e a fase de ressurreição, para que elas pudessem ajudar neste processo de transformação do planeta Terra. Elas sabem quem são e estão plenamente conscientes disto desde o início. É um tipo muito especializado de missão, e é em grande parte sobreiluminado pela hierarquia cósmica de classificação superior. O que está cosmicamente ocorrendo agora é algo imenso e sem precedentes. Mais uma vez a Via Láctea está em um imenso fluxo de reorganização. Ela está agora se movendo dentro da galáxia de Andrômeda, que sempre fez parte da hierarquia do sétimo Sol central, então o sétimo Sol central está se movendo imensamente com a sétima galáxia. E a Terra está se movendo de volta para a órbita do sétimo Sol central na sétima galáxia. Isto significa basicamente que a Terra terá 2 sóis nos próximos anos, à medida que estamos sendo jogados para fora da órbita deste sistema solar, para um novo sistema solar que está nascendo, onde estaremos orbitando em torno do sétimo Sol central novamente. Portanto, nós estamos literalmente sendo devolvidos à nossa fonte. A nossa origem como filhos do sétimo Sol central. O Sol da nova era. O sétimo Sol central detém a superconsciência de todos os reinos cósmicos. É um campo de energia enorme que contém a consciência pura. Esta é a consciência do próprio Criador. Assim como é todo o sistema de comunicação do divino. Este Sol central literalmente é uma manifestação física do campo de força energética da própria fonte divina. É a mente superior superinteligente do divino. É o super-amor criativo do coração superior do divino. É o ponto central de toda a vida, ligando o sétimo Sol central ao restante da criação. Alguns grupos de almas, originados diretamente do sétimo Sol central, são literalmente os filhos/filhas do Sol, deste Sol central. Alguns deles são os iluminados. Eles são os raios cósmicos iluminando sob qualquer forma que eles escolherem encarnar. Alguns, por exemplo, nunca tomaram uma forma física, mas existem como energia pura do raio divino. Alguns têm existências multidimensionais, assim existem em várias formas. Quando grandes mudanças cósmicas estão prestes a acontecer e precisam de uma ajuda extra, quem vem são estes grupos de almas, são eles que literalmente têm que segurar os raios cósmicos constantes, é como iluminar o caminho para os outros. Eles assumem o papel de mostradores do caminho, aqueles que direcionam a mudança ou aqueles que trazem o conhecimento, a tecnologia e o conhecimento inerente das leis cósmicas, aos planetas ou sistemas estelares e até mesmo a galáxias. Eles são conhecidos como os professores das eras, ou os sábios de todas as eras. Registrado dentro deles está todo o conhecimento, em todos os níveis de existência, como mantidos nos campos de energia da superconsciência do sétimo Sol central. Seu símbolo é o Sol e ele é a iluminação de toda a criação. Não é por acaso que a classificação mais alta deste grupo de almas encarnou no planeta Terra neste momento e estão ajudando todo este processo, assim como outros grupos de almas ligadas ao sétimo Sol central. Quando o sétimo Sol central se tornar então o nosso Sol central, o seu poder será imensamente amplificado, mais do que o nosso atual Sol que está morrendo.
E uma iluminação imensamente poderosa do planeta Terra vai realmente trazer o retorno da quinta a sete dimensão para os reinos dourados. Em seguida, voltarão todas as almas que faziam parte da primeira civilização no planeta Terra, para nos lembrarmos de como era o primeiro jardim do Éden. Somos então uma raça em ascensão, a nova raça de seres humanos. Estamos nos movendo com a Terra para imensas mudanças galácticas. Nada, nunca mais será igual novamente. O tempo da crucificação chegou, é tempo de morrer para o velho. Estamos agora nos movendo para a era da ressurreição. Copyright Judith Kuzel.